Minha diretoria, o Vasco acertou, depois errou, deu mole, acabou empatando o jogo com o Goiás fora de casa 1-1. Resultado horroroso pro Goiás e pro Vasco, né? Mas obviamente o foco aqui na questão do vídeo é o Vasco. Mas eu quero que você se atente ao seguinte, ao processo longo que o Vasco não vai desconstruir em 1 ou 2 semanas com a troca de um treinador, ou nem mesmo de uma gestão de um ano pro outro. O Vasco enxerga muita coisa errada. O Vasco faz muita coisa errada e eu acho que 4 rebaixamentos explicam muito bem isso, melhor do que qualquer tipo de tese que eu possa desenvolver aqui. Você vai olhar um time do tamanho do Vasco, que é, sim, um dos maiores times do mundo e continua sendo. E você olha tudo que ele conquistou e onde ele foi parar, você fala, meu irmão, tu tem que errar muito para chegar nesse patamar. E o Vasco tá inventando a Série B+, como alguém me disse na live, né? O Vasco não consegue ficar na Série B, mas também não aguenta a Série A. Então, pô, ele tá criando uma série intermediária ali entre os dois. Cara, difícil, situação difícil. Dá pra escapar ainda? Dá e tal. Aquela melhora de futebol do Vasco, que fez o jogo contra o Flamengo, jogo contra o Curitiba, alguns jogos que o Vasco fez, Fortaleza, é uma sequência que inexplicavelmente o Vasco não consegue manter. O Vasco desaparece de um jogo pro outro, muda as características, e aí tem alguns jogos do Vasco que você tem como responsabilizar esse ou aquele. Por exemplo, não dá pra você chegar hoje e achar que a escalação inicial do Ramon é séria. Ele botou 75 jogadores pra jogar com o Goiás, irmão. O que ele queria? Segurar o jogo no primeiro tempo e decidir o jogo no segundo? Ele tem jogadores tão decisivos assim? Pra ter essa convicção que na hora que ele estiver lá no ataque ele vai resolver? Não é o caso, né? 65 jogadores. Quanto o Internacional, saiu da defesa? Não, até perdeu o jogo. Quanto o São Paulo, saiu da defesa? Não saiu. Ficou lá esperando o São Paulo errar pra contra-atacar e achar uma bola pra ganhar. Cara, quem tá caindo é você, irmão. Se contra São Paulo e Internacional, os jogos que ele ficou mais atrás, São Paulo, Goiás e Internacional, são 3 jogos que o Vasco ficou o tempo todo esperando o adversário quando ele deveria ter tomado a iniciativa, certo? Desses 3 jogos, o Vasco levou 2 pontos pra casa, ok? Se nesses 3 jogos o Vasco tivesse corrido o risco em um deles e ganhado, ele tinha levado 3, mesmo se ele perdesse os outros. Eu não entendo essa conta do Ramon. O Ramon prefere ser conservador em vários jogos, sendo que a vitória de 3 pontos tem passos largos. Corra o risco e ganha o jogo. Porra, não consigo entender. Hoje a escalação do Vasco é inacreditável com o momento do Vasco. Mas aí, para não botar tudo na escalação do Ramon, o Vasco no primeiro tempo também não foi muito ameaçado. Embora o melhor jogador em campo tenha sido o goleiro do Vasco, isso representa alguma coisa. Isso já quer dizer que você esteve mais próximo da derrota do que da vitória, quando você tem no seu goleiro o melhor jogador em campo. O Vasco vai lá e acha um gol. Beleza? Maravilha, chama o gol. Aí vem a parte dos jogadores do Vasco, que é a mesma parte do final do ano passado. Pode trocar treinador 40 vezes. Tem muito jogador no Vasco, que tem qualidade, tem habilidade, tem potencial de crescimento, mas não tem culhão pra jogar no Vasco, irmão. Desculpa, cara, mas não tem. O ano passado vocês viram, quando o Vasco decidia em São Januário contra clubes inexpressivos da Série B a sua decisão de subir pra Série A, o Vasco não conseguia ganhar o jogo, porque esses jogadores tinham síndrome do pânico. E aí, cara, não é uma questão de jogador ser bom ou ruim, é a questão de você chegar e falar, vamos entender que esse e aquele não tem mental pra jogar no Vasco. Talvez se você mandar pro Bragantino, talvez se você mandar pra qualquer outro time médio, esse cara ele não tem problema, porque vai ser só o talento dele, sem nenhuma pressão e tal, treina e joga e tudo bem, vai pra casa e tudo certo. Só que aqui é um time muito grande, é um time que movimenta país e tal, então aqui é diferente. Aqui é 70 repórter todo jogo, aqui é foda. Então tem gente que aguenta isso, tem gente que não aguenta isso, cara. E o Vasco já passou um pouquinho da hora de começar a contratar de acordo com o perfil. Começar a entender qual é esse perfil. O Payet aguenta, o Michael aguenta, o Medel aguenta. O Verratti, embora tenha feito hoje uma partida horrorosa e estava sendo eleito melhor em campo lá pelo torcedor na Globo, que acertou, porque botou o bico na frente lá e fez um gol, errou todos os domínios, todos os cruzamentos que ele fez fora da área, tudo que ele tentou, ele errou hoje. Inclusive a expulsão foi bem idiota e vai custar bem caro pro Vasco, porque ele não joga contra o Cuiabá. Então o seu Verratti também mostrou ser um cara bem irresponsávelzinho, além da queda de rendimento dele jogo a jogo na medida que os jogos ficaram mais difíceis. Tem vários jogadores com esse perfil e você vê nos jogadores mais experientes uma diferença que pode não ser técnica, nem intensa, nem física, mas que ela se comprova durante o jogo. Então você vê o Michael, que é um jogador que chegou até outro dia, o próprio treinador do Vasco falava que ele estava gordo e não tinha condição de jogar. O Michael tá ali hoje, ele desenvolve, representa e se apresenta pro jogo muito mais do que os jovens que estão entrando inteiraços no jogo. Por quê? Porque ele tem personalidade, porque ele não se importa em jogar no Vasco. Ele já jogou em outros grandes clubes do mundo e ele não se importa em jogar no Vasco. Ele aguenta, ele nasceu pra isso. E outros meninos muito talentosos, infelizmente, se importam em jogar no Vasco.
E aí eu acho que a diretoria tem que começar a compreender. E talvez o próprio Ramon, que seja um treinador de time grande, um treinador que tem uma história, né? Já há alguns anos já não tá tão bem, mas tem uma história, tem um passado grandioso. Não dá para entrar todo jogo para empatar, Ramon. Você precisa tirar o Vasco da Série B. Você não tá na Série A pra você se manter na Série A. Você precisa tirar o Vasco da Série B, porque neste momento o Vasco está na Série B, ele está na zona de rebaixamento. Então, ou entende isso, ou também não vai funcionar. Né? Então, essa sequência de erros, o Praxedes e o Peck tiveram a infelicidade de errar 2 bolas ali, que não tem a menor possibilidade de um time indo pro rebaixamento errar, porque vai custar caro pra caralho. Né? Você tem 1 ou 2 chances de você matar um jogo como esse, indo pro rebaixamento, você tem que matar. Não dá pra pensar, irmão. Você vê o gol, por exemplo, hoje, Manchester City e Manchester United. Olha o segundo gol do Manchester City. O primeiro foi de pênalti. Olha o segundo gol do Manchester City. O cara recebe a bola é uma coisa que um time brasileiro é incapaz de fazer. O cara recebe aqui na direita e corre um jogador sozinho lá do outro lado pela esquerda. Qualquer jogador brasileiro ia tentar enfiar essa bola aqui ou tentar um drible numa jogada individual. O que ele fez? Ele deu a bola pro cara que tava lá sozinho. Ele mata a bola, o marcador vem na direção dele. Atrás dele passa o lateral. Ele não inventa. Eu vou fingir. Não, ele dá pro lateral. Porque o cara que tá parado não vai alcançar. O cara que tá parado não alcança, o lateral vem, cruza no segundo pau, o centroavante entra e faz o gol de cabeça. Sabe o que aconteceu nessa jogada? O óbvio do primeiro ao último toque na bola. Todos os toques na bola foram óbvios. Era exatamente aquilo que era pra ser feito. Cara, o jogador do Vasco tem 3 opções, 2 são óbvias e uma tá marcada, ele dá no cara errado. Aí não dá, irmão. Aí você vai falar pra mim, jogador não tem qualidade. Claro que o Praxedes tem qualidade, o Gabriel Peck tem qualidade. Ninguém chega no Vasco da Gama com 20 e poucos anos se o cara não souber jogar bola, não tiver habilidade. É tomada de decisão, é mental. É mental. Você não consegue resolver o problema quando aquele problema se torna grandioso na sua frente. Você não tem calma pra fazer isso. E aí, irmão, você tem que separar, tem uma hora que tem que separar os homens das crianças. Dá pra jogar com um desses meninos? Talvez. 2, não. Mas não dá pra contar com eles pra decidir. Porque no ano passado eles não decidiram quando precisou. Deixou o Vasco até a última rodada contra o Ituano, um jogo atípico pra caralho, que o Vasco quase ficou na Série B. E esse ano aqui, jogo após jogo, o Vasco precisando escapar do rebaixamento, com possibilidades claras de fazer isso em alguns lances até fáceis, e ele não tem nem essa postura na maior parte dos jogos, e ele só consegue ter essa postura quando? Vasco e Flamengo. Sabe por quê? Porque o Vasco não era o favorito. Ou seja, vocês não conseguem lidar com a responsabilidade de jogar num Vasco favorito. Então, irmão, ou o Vasco continua sendo um time que briga para não cair, ou vocês nunca vão conseguir jogar no Vasco. É quase essa a situação.